Bom dia para todos. Para vocês da internet, saiba que Chapecó não está frio, estamos com uma boa temperatura, um tempo chuvoso e nós temos muita gente, parece crente açúcar, né? Choveu, não pode sair fora. Mas eu estou lembrando, antes de a gente entrar nesta manhã, em alguns assuntos, sobre o perigo do conforto. É bom o conforto, mas lembre-se, tudo há um perigo. Se você olhar, o sábio Salomão disse, não me des a riqueza, em Provérbios diz, para que eu não esqueça de ti. Não me des a pobreza, para que eu não venha roubar. Quer dizer, há perigo em ambos extremos. Então, há um perigo do conforto. Pessoas ficam aquele tipo de pessoa molenga e não se esforça, e quando não se esforça, Deus não tem muito o que abençoar. Deus não tem muito o que fazer. Por isso, irmãos, é preciso ter um certo cuidado. Por exemplo, hoje nós temos a internet, que se um pastor ele não se cuida, ele vira um grande preguiçoso quanto à leitura, meditação e até mesmo isso vai para a sua vida de oração e comunhão com Deus. Porque a cada dia que passa os assuntos vêm mais já explicadinho, né? Ali na internet, cada dia vai facilitando. E hoje, com tradutores e tudo, joga ali, tal, clica aqui, clica acolá. Irmão Brana disse, irmão Brana disse, irmão Brana disse. E a vida espiritual mesmo do ministro, estou falando quanto a ministros, ele não se alimenta, ele não procura, ele não ora, ele não busca mais a inspiração, não busca inspiração, aquilo que deveria falar, então só pega, como diz, os assuntos ali, mastigado. Quando não pega a coisa de segunda mão, coisas erradas. Então você deve ler, você deve meditar, você deve cavar, orar, buscar, se aproximar. Não é certo? Quando uma mesa ela é farta, eu já vi uma mesa farta uma vez, e o garotão simplesmente olhou assim por cima, ali tinham 7 tipos de comida diferentes, não tem nada que preste aí, que eu goste. Irmãos, é como diz o irmão Brano, um dia a América vai chorar aquilo que eles jogaram fora. Quer dizer, não tem nada que preste, não tem nada que eu goste. A mesa farta, pode ver, o menino fica bicudo, o homem simplesmente não dá atenção, porque não lembra daqueles que estão morrendo de fome, que nem um pedaço de pão seco tem para comer. E não é agradecido, porque tem. Agora, quando você encontra aquele que realmente precisa, aquele menino com a barriga suja, barriguda ali, com a batata assada, que boca boa para comer, né? Mas quando a mesa é farta, tem mensagem, tem o que quer, tá tudo aí, ó. Bíblia até lida para nós. E hoje tem internet, nem precisa ir no culto, fico em casa mesmo e assim por diante. Olha, que Deus tenha misericórdia. Vamos ficar de pé? Tenha misericórdia de todos nós.
Preciosíssimo Pai e eterno Deus, queremos lhe agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos dado. E não queremos fazer como Israel, que depois de o Senhor lhes fartar, lhes dar fartura, a lutar suas pelejas, lhes conceder terra, casa, tudo, eles simplesmente viraram as costas para ti. E isso diz as Escrituras que aconteceu para nosso exemplo. Nós pedimos, Senhor, que nada venha nos distrair e nos tirar aquela atenção, aquele amor, aquela veneração por ti. Perdoa-nos quando temos falhado. E peço que o Senhor olhe por cada um dos teus filhos, para que esteja sempre atenta a este perigo que nos rodeia de perto. Mesmo ao espírito tradicional, acostumar-se contigo, acostumar-se com Zina, acostumar-se com a palavra e, por fim, fazer as coisas mecanicamente. Ó Deus, não permita que isto aconteça, mas que possamos te adorar em espírito e em verdade e te servir com gosto, com prazer. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. É o quinto livro do Velho Testamento. Deuteronômio, o livro de duas leis. Só há duas leis, a da vida e a da morte. Então, vamos lê-lo. É um versículo só. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Vamos ler comigo de início, vamos todos. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Vamos de novo? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Podeis assentar. Eu darei um pequeno tema à nossa palestra essa manhã. A nossa conversação não é uma pregação e nem mesmo é um estudo, não. É uma conversação. Eu quero dizer, do oculto cuida Deus. Do oculto cuida Deus. Ou você pode pôr, do oculto cuida eu. Eu quer dizer Deus. Pode abaixar um pouquinho mais o volume, por favor. Está ressonando. É natural, e eu tenho visto na minha vida irmãos sinceros, maravilhosos, que realmente têm se entregado a Deus e tenho visto sofrerem, preocupados com temores desconhecidos,
preocupado talvez com pecados que julga ocultos. E o diabo pressiona com tudo isto, levando mais à frente, dizendo que não estão agradando a Deus. Todos sofrem um certo grau desta pressão. Que o diabo simplesmente, como nunca, ele sabe explorar a sinceridade e até mesmo explorar o temor, o seu temor a Deus. Então, pessoas que se afligem, fica se sacrificando, se martirizando, se condenando, entende? Com seus pensamentos negativos, e tudo isso termina deslanchando em um campo de complexos. Complexo pensando que você não é mais importante a Deus como era. Que Deus não te ama mais como te amava. Entende? E as pessoas ficam simplesmente por dentro remoendo pensamentos, coisas desconhecidas. Primeira coisa eu quero dizer, Deus não te ama menos do que quando Ele te amava quando você era um pecador. Ele não te ama menos hoje quando você é filho, mais do que quando você era pecador, e nem menos. Então, irmãos, esses pensamentos negativos que em algum momento se tem decepcionado a Deus, e que Deus não tem mais interesse, que Deus não tem mais gosto por ele ou por ela, eu quero dizer isso, não se deve preocupar com isto. Você não se deve preocupar com isso, meu irmão, minha irmã. Então, queremos nessa manhã falar com uma classe de cristãos. Eu não estou falando com a classe de cristãos negligentes, eu estou falando com aqueles diligentes. Entende? Os que são diligentes com as coisas sagradas. Você não deva preocupar com isto. Não deva dar lugar ao diabo. O que se deve fazer é isso. Você olha para a sua vida, mesmo quando você está passando lutas, você olha para... geralmente, é algum problema que eu tenha feito, alguma coisa que eu tenha causado. Isso realmente a gente tem que pensar, para poder olhar. Mas você olha e você não vê nada. Você simplesmente deve descansar e saber que você está tendo o privilégio de passar por uma prova. Então, descanse. Agora, se você se sente condenado por alguma coisa, mesmo que o que anda passando não seja aquilo motivo diante de Deus, mas a nossa mente logo corre para aquilo e diz, é Deus me disciplinando. Então, de um modo ou de outro, o bom é que se corrija, faça a coisa correta. Nós não devemos preocupar com as coisas ocultas da nossa vida e que Deus não tenha revelado, falado, mostrado. Entende? Você não deva se preocupar com isso. Porque aquilo que não se sabe não é errado.
Quando a pessoa faz, vamos dizer, o cristão, nós temos muitas coisas erradas nas nossas vidas. Como diz Davi, os pecados ocultos, coisas ocultas. Eu não quero fazê-lo, eu não conheço, não sei se é ou não é. Deus não irá te responsabilizar ou me responsabilizar por isso. Mas o dia que Ele te fala, Ele te mostra, Ele te revela que isto é errado, dali para frente isso está contigo. É de tua responsabilidade. Dali para frente, isto é o que você deve se preocupar. Mas enquanto Ele não mostra, por que você se angustiar? Por que você se autossacrificar? Não é isso? Deva-se confiar no que disse Paulo, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. O começo de uma obra não quer dizer a obra já é perfeita, mas ela começou. E a Escritura diz que os passos de um justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, vamos confiar que aquilo que eu necessito, para mim, Deus irá me dar. Na hora que eu necessite daquilo. Deus vai te dar na hora que você necessitar daquilo. Isto é onde devemos descansar. O próprio profeta diz, Deus te deixa cego em relação a certas coisas, até que chegue a hora de você necessitar delas. Então, por que eu vou me preocupar, me afligir, entende? Com certas coisas que Deus não tem revelado. Por isso diz a Bíblia, as coisas ocultas pertencem a Deus. Elas não pertencem a nós, elas pertencem a Deus. Agora, nossa responsabilidade é quando Deus as mostra. Entende? Dali para frente, então, devemos preocupar com elas. Está certo? As coisas ocultas pertencem a Deus. Não diz que pertence a mim, ou a você, ou a quem quer que seja. Então, por que se afligir? Por que viver escavando? Por que viver se espremendo a mente? Sabe o que acontece? Você vai gerar um problema. Você vai gerar uma doutrina para ti errada. Você vai gerar dificuldades. Não é dessa forma que se deve atuar, de forma alguma. Agora, quando Deus mostra, tudo bem. Mas é normal do ser humano se preocupar com aquilo que não lhe compete. E o que compete, simplesmente não se preocupa. Vamos pôr aqui um exemplo. Jesus, em Atos capítulo 1, estava dizendo para os seus discípulos que eles precisavam do Espírito Santo e que fosse a Jerusalém para receber o Espírito Santo, o poder, para eles poderem ser testemunhas eficazes do Evangelho. Porque sem Deus na vida, nunca seremos testemunhas eficazes. Você não vai dar conta de dar um testemunho, nem para seu marido, nem para sua esposa, nem para os seus parentes. Você não vai dar conta de testemunhar, quer dizer, viver a vida cristã. E enquanto Jesus instruía os seus discípulos, tinha um irmão que tinha a cabeça lá no futuro
e ainda baseado em algumas coisas que a Bíblia, naquilo que a Bíblia dizia, mas não era para aquele tempo. E ele interrompeu Jesus, cortou a conversa de Jesus, a conversa que Jesus estava dando para ele, eles, era o que eles precisavam no momento. E ele veio lá com essa: Senhor, será neste tempo que irás restaurar o reino a Israel? Olha, interrompeu Deus para fazer suas perguntas. E Jesus simplesmente lhes disse uma boa para ele, disse: olha, não vos compete. Importante, ele não disse não te compete, ele disse não vos compete, quer dizer, a coisa é para todos. Saber as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Mas o que vocês precisam é disso: vão a Jerusalém, fique lá até que do alto sejais revestidos de poder. Então você já observa que é uma coisa nata do ser humano se preocupar com o que não lhe convém e o que precisa, não se preocupa. Entende? E nesta manhã eu estou dizendo a vocês: não se preocupe com aquilo que não te convém preocupar. Não te convém preocupar. Deus dará graça suprema, mas, pastor, está vindo aí uma tempestade. Eu creio assim: Deus nos dará graça suprema, como diz o profeta, na hora suprema. Certa vez eu li um assunto de um certo missionário que foi à África naqueles tempos antigos. Com licença. Acho que está. Para mim já virou calor, eu já estou molhado. E aquele missionário então tinha os seus carregadores. E eles passaram próximo da fronteira ali de um povo selvagem. Entende? Um povo guerreiro e selvagem. E aconteceu que 2 dos seus carregadores perderam do caminho e terminou caindo na mão dessa gente. E o missionário, então, combinou de que vamos lá, atacamos a aldeia à noite, e as aldeias lá são cercadas de madeira devido às feras, né? E o missionário mostrou o plano: olha, vocês fazem barulho ao redor da cerca, chama a atenção deles, o guarda vai acordar a turma, eles vão pensar que estão sendo atacados, e nisso eu entro lá e vou no salão principal deles, ali onde ele está amarrado, nossos homens. Eu solto e vamos livrar nossa gente. Está bem, está bem. E assim, na hora que chegaram ali, os colegas do missionário simplesmente deram no pé, porque o missionário ele entrou. Quando chegou no galpão, quando viu o guarda, percebeu um estranho, bateu os pés e gritou, e o povo veio, e os amigos do missionário simplesmente se mandaram. Ficou ele ali, e nisso a turma toda cercaram o galpão ali na frente, a lua brilhava, e veio o feiticeiro, olhou bem de perto, nunca tinha visto branco, né? E viu o missionário, e agora? O que fazer?
Nisso, um missionário sentou na cabeça, no alçada da cabeça de um elefante e ficou quieto. E o feiticeiro se afastou e apontou para o missionário e começou a falar, aquele dialeto deles lá que só eles entendiam. Falou, parou. E naquele momento, quer dizer, deu o sinal, agora fala você. E falar o quê? E a turma foi ficando inquieta, porque o missionário estava sentado, e quando viu que a coisa estava esquentando mesmo, ele ficou de pé. Mas quando ele ficou de pé, naquela hora, Deus veio sobre ele, e ele falou uma língua estranha. Era Deus falando com aquela gente na própria língua deles. Eu só sei que depois eles se entenderam lá por lá, no lugar dos prisioneiros, tiveram que sacrificar algum galo, algumas coisas, e liberaram o missionário e os 2 prisioneiros. Eu creio, irmãos, que Deus dá graça suprema para a hora suprema. Deus não vai te dar uma coisa antecipada para que você não venha se orgulhar ou isso ou aquilo, mas você tem que descansar nisto. Na hora própria, Deus me dará força. Entende? Toda mulher, quando ela vai dar luz, um parto normal, toda mulher preocupa e ouve tantas histórias, né? Mas existe aquela força do parto. Ali em meio às dores vem a força. E quando ela vem, ela simplesmente quer expelir o feto, o garoto, aliás, o filho. Quem pôs essa sabedoria, essa natureza ali? Olha a natureza em tudo, os pássaros, todas as coisas. Deus colocou princípios. E um dos princípios de Deus é isto: Ele nos dará graça suprema para aquela hora suprema. Você não tem que temer. Você não tem que levantar lebra antes da hora. Não, você tem que simplesmente se manter confiado em Deus. Por quê? A verdadeira fé, ela nos leva a um descanso. Se você diz tem fé e não vive tranquila em Deus, eu pergunto, cadê essa fé? A fé tranquiliza a pessoa. Nós devemos confiar tanto nas coisas na vida natural, como também na vida espiritual, sobre isto. Agora, sabemos que as coisas ocultas pertencem a Deus. E as reveladas, quer dizer, as mostradas que pertencem a nós. Eu estou baseando essa palestra em uma certa experiência de um colega, pastor, que um dia estava muito preocupado com a igreja. Há pecado na igreja, o que pode estar? Muito preocupado com coisas ocultas que podia estar vendo no meio do povo, com eles ali, entende? Fora do caminho. E nisso, Deus veio e disse a ele: com as coisas ocultas compete a mim. Agora, as aparentes compete a vocês. Quer dizer, em outras palavras, Deus está dizendo, não se machuque, entende? Não se aflinja.
preocupe simplesmente com aquilo que é aparente. Vamos dar um exemplo. Vamos pôr aqui esse exemplo. Aquilo que está errado na igreja, com alguém, ou isso e aquilo, eu quero dizer que eu não me preocupo se aquilo não veio à lume, não veio à luz. Agora, eu devo me preocupar com aquilo que está aí caminhando solto. A irmã cortando a ponta do seu cabelo, se pintando e se maquiando, o irmão com seus negócios errados. Entende? A coisa que está aí na frente. Com isto é que eu devo, como pastor, me preocupar em conduzir a igreja dentro daquilo que Deus mostrou pela sua palavra, o que Deus me revelou, me mostrou, me ajudou a ver. É com isto que eu tenho que me ocupar. Agora, eu não vou me ocupar com mistérios, coisas que Deus não, que ainda são mistérios. Porque o mistério só é um mistério enquanto ele não é aberto. Por que eu vou me preocupar? Eu devo me preocupar, você deve se preocupar em estar pronto para o arrebatamento. Agora, o dia e a hora, você vai se preocupar? Às vezes eu tenho visto, por exemplo, uma pessoa preocupada, qual é o novo nome de Jesus? Qual é o meu novo nome? A Bíblia diz, quando chegarmos lá, você vai saber o teu novo nome. Não é preciso viver aí com esquemas e mais esquemas sobre... Não. Diz que é para lá, pronto. Que eu vou saber como é que vai ser o meu novo nome. Porque aqui não é muito bom, né? Não é muito bonito. Quando alguém me pergunta qual é o teu nome, Febrônio, a pessoa olha assim, eu já digo, não se preocupe, é da Bahia. Então, veja vocês, irmãos. Por que me preocupar com isto? Por que me preocupar, entende? Com o nome, o meu novo nome, que Jesus fala? Ora, então, mas há muita gente preocupada, com muitas coisas, gente boa, pensando que estas coisas é de suas responsabilidades. E eu estou nessa manhã dizendo, não é de sua responsabilidade, mas é da responsabilidade de Deus. Então vamos ocupar com o nosso dia a dia, que tipo de cristãos devemos ser, se estamos vivendo a verdade, estamos dando um testemunho límpido, genuíno, entende? Se preocupar com aquilo que Deus nos tem falado. Agora, quando a pessoa perde o foco do propósito de Deus consigo, é muito normal que esta pessoa ela se enverede por caminhos, vamos dizer, caminhos temerários, para se justificar a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, o seu descanso com Deus. Então, as pessoas se agarram mais a essas preocupações e preocupações que Deus não está pedindo delas. Como eu estava dizendo, o pastor se preocupa às vezes com o que está oculto à igreja e não se preocupa com aquilo que é aparente, aquilo que o que Deus já deu para falar, mostrar, pregar, ensinar, corrigir. Não se preocupa. Não se preocupa em consertar as coisas que são aparentes, que estão dentro da igreja.
Então, aí o pastor deve se preocupar com as coisas que estão erradas, que estão diante dos seus olhos. O pai de família, a mãe de família, cada cristão em particular, todos têm que se preocupar com aquilo que Deus tem mostrado. Agora você não deve, quem se preocupa com o que não se deve, sempre eu digo, um pastor, ele não é um detetive. E se há uma coisa horrível, o irmão dizer, nós vamos aqui, vamos provar ali, vamos com fulano, vamos com... Você é um detetive? Quando Acã pecou, competiu a Josué, entende? Se preocupar e corrigir por conta própria, investigar. Josué nem sabia por que estava acontecendo aquilo. Então o que fez? Foi a Deus orar e Deus disse, olha, Israel tem pecado. E foi a coisa, chegou até Acã. Depois que chegou na pessoa culpada, dali para frente competia a Israel, como disse Deus, se vocês não tirarem esse pecado, eu não estou com vocês. Não estou com vocês. Então há muitas coisas que às vezes está acontecendo. O que eu devo e você deve fazer? Orar, entregar a Deus. Orar, entregar a Deus e buscar em Deus. E Deus simplesmente, é como ele disse, do oculto cuido eu. Ele vai trazer aquilo. Quantas vezes? Às vezes chega alguém no escritório, às vezes já tem chegado alguém no escritório, e o pastor pergunta, irmão, isso que se ouve sobre você, há algumas conversas assim, o que é que há de verdade em tudo isso? Ô irmã, pastor, é por causa disso, por causa daquilo, fulano, não sei o quê. Eles não estão falando para mim, estão falando para o ministério que é Cristo. E Deus sabe de tudo. Então é isso. Tá bem. E pode ir em paz. Eu tomo na palavra da pessoa. Porque não é comigo, é com Deus. Dali uns tempos, a pessoa chega de novo, pastor, aquele dia eu não fui sincero, ou isso, aquilo. Já houve vezes de eu até dizer, eu sabia que você estava mentindo. Mas eu vou querer espremer, aí sou um detetive. Não, eu tenho que descansar, irmão Darcy. No ministério de Deus, e o ministério é Cristo, não é a mim que a pessoa vem. E não compete a mim virar um detetive, nem você. Deixa que o próprio Deus vai espremer. Aquela coisa oculta, vai espremer, até saltar, como um berne é saltado quando se espreme. Agora, se a coisa está patente, nua, aí sim, não vamos fazer de ceguinhos, de forma alguma. Então, vejam vocês, que pastores não se devem preocupar. Aliás, o que os pastores devem se preocupar é com as coisas erradas que estão diante dos seus olhos, é o que os pais têm que se preocupar. Porque se aquilo não for tirado, Deus não pode caminhar. Então vejamos, amados, que devemos nos preocupar com aquilo que Deus tem mostrado. A Escritura é bem clara em dizer, por que estáis ociosos quando não podeis com as grandes coisas,
quando não podeis com as mínimas coisas. Preocupado com grandes coisas, entende? Com grande, quer dizer, com poder, com a dinâmica, sendo que não põe a vida em ordem no seu dia a dia. Por que querer saber além do que se deve saber, quando não pode atender nem o que sabe? Nem o que sabe. Você pode dizer, mas irmão, o Davi disse, expurga-me, Senhor, os pecados que a mim são ocultos. Sim. Essa é uma oração que deve ser feita por aquele que tem o Espírito Santo, pessoa que tem feito o máximo, tem feito tudo que sabe fazer ante Deus. Aí você pode orar, expurga-me os pecados que me são ocultos. Mas aqueles que já estão visto, mostrado, é com esses que você tem que preocupar, não com outros que possa Deus te revelar. Então, não faça vista grossa com aquilo que Deus tem mostrado, aquilo que você sabe que está errado. Não devemos fazer vista grossa. Entende? Porque uma vez fazendo vista grossa com as coisas que se vê que é errado, Davi disse, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então eu tenho que preocupar é com isto que eu já sei. Você tem que preocupar é com isto que você sabe. Por exemplo, você sabe que tem que ser humilde, ir lá e pedir desculpa. Por que não vai? Se esconde atrás de razões? Mas eu. Para com essa coisa de eu. Você sabe que tem que pedir desculpa aos seus pais, à sua mãe, ao seu pai, o marido, à sua esposa e vice-versa. Um irmão ao outro, acertar seus compromissos, cumprir sua palavra. É com isso que tem que se preocupar. É com as mínimas coisas que nem estão dando conta delas, por que se preocupar com o que compete a Deus? E você acha que Deus vai dar mais, revelar coisas mais para... Se você não consegue limpar as mínimas coisas, olha esse palavreado sujo, xinga, blasfema. Irmãos, porque há homens que diz coisa para sua companheira, olha... Parece nem é companheira, parece que é a maior inimiga dele. Chama de nomes. Tem visto homens que até chama a esposa de demônio. Você está pisando em Cristo. Ela é uma cristã, você está pisando em Cristo. E o profeta diz uma coisa, que eleito não persegue eleito. Eleito não procura o mal nem para o ímpio, nem para o inimigo, quanto mais para o seu irmão, a sua irmã. Quem divide a sua cama, ou divide as suas ansiedades. É isto que tem que se preocupar. É com isto que tem que se preocupar. Por exemplo, o 7º selo, o irmão Brando diz, não faça ismo com isto, mas viva uma vida tranquila, o mais perto de Deus, e aquilo que Deus tem que fazer, fará. Então, veja vocês, preocupar em viver uma vida
garantida com Deus. E o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Amém? É com isto que se deve preocupar. Vamos dar umas tocadas em algumas coisas, se deve preocupar. O uso correto da internet. Você faz uso correto? O que é que você acessa? Você controla suas crianças aí no celular, na internet, esses jogos que só levam à violência? Você tem um controle, o horário certo, meus filhos, é tal hora, tal hora. Você preocupa, pai, com isso? Mãe, você preocupa? Ou larga ali igual larga uma boiadinha no meio da pastagem e deixa para lá, fecha a porteira, fica em casa? Você se preocupa com o uso do teu celular, ou, como diz o Lula, zap zap? Ou conversa demais? Tem gente que, por favor, se há uma coisa em nosso tempo que tem ajudado a fazer a língua crescer, é o telefone. Sendo de graça, né? Quando cobrava tudo era difícil. Mas hoje, cada dia a coisa é mais de graça. Perde-se o tempo lá. O tempo todo. Não pode ver o tique do telefone que está lá. O marido chega em casa, mulher, e o almoço? Eu fiz isso aqui, vamos... O que você esteve fazendo, mulher? Sim, tem muita ocupação, né? Bater boca pelo mundo todo. É com isso que você tem que se preocupar, irmã. É ser uma mulher responsável com a sua casa, responsável com seus filhos, responsável com seus deveres. Homem, é com isso que você tem que preocupar, é ser uma pessoa responsável com sua família. Não interessa o que outros digam de você, você tem que ser responsável com Deus e com a sua família, com aquilo que está sobre os teus ombros. Não é querer viver para o que é que outros vão pensar de nós. Eu tenho que vestir assim, porque é a moda, não posso muito sair da linha, vão me chamar de quê? Você tem que ter a moda de Cristo na sua vida, irmã. Viver a coisa correta perante os olhos de Deus, se vestir decentemente. É com isso que se deve preocupar. Vamos dizer uma coisa. Quando o profeta nos mostra, além que isso não é saúde, aqueles saltos alto, né? Para quê? Só para gingar melhor? É com isso que tem que se preocupar. É com esse espírito de querer aparecer, querer se mostrar, se vestir, para chamar atenção, atrair concupiscências, e você será julgada por cada um desses pecados. É com isso que se tem que preocupar. Não porque o que vão dizer de mim, porque tenho cabelo crescido, leve isso como uma coroa perante os olhos de Deus. Há muita preocupação que não se deva preocupar e não há preocupação com aquilo que se deve preocupar. Você tem que ver aquilo que Deus colocou na sua mão. Não vamos preocupar o que diz a sociedade. Vamos preocupar aquilo que nos disse Deus.
E o demais, deixe para lá. Deixe para lá. Não é isso? Preocupar com o sinal. Esses dias ensinando aqui que não deve se parar, deve prosseguir. Não parar só pelo batismo, eu fui batizado, pronto, já eu criei, já recebi. Já tenho o Espírito Santo. Não, você creu para receber. Você foi batizado, você está a caminho. Você tem que preocupar com o sinal, o novo nascimento. Eu vou na igreja todo dia, tomo da ceia toda vez, ou isso, aquilo. Está bom. Preocupar até aí. Mas eu pergunto, e aquele gênio tempestivo? E aquele gênio que quando vê é explosivo? Quando vê, já fez. Quando vê, já virou uma fera. Que confiança traz? Deva preocupar então com o quê? Com a temperança, domínio próprio. Senhor, me ajude a ter controle desses ímpetos, dessa natureza. Agora, se você saiba que Deus é que te fez como você é, mas Ele não te fez uma pessoa perfeita. Há alguns lugares que você tem que corrigir. Não se amaldiçoa você porque eu sou isso, eu vejo isso. Não. Todo mundo tem sua cruz para carregar. Então eu tenho que vigiar esses elos fracos da minha vida. Esse espírito, vamos dizer, de curiosidade, de fuxico. Quando a própria Escritura diz que Deus, Ele abomina aquele que semeia dissensão. É isso mesmo, né? Provérbios 6. Dissensão no meio dos seus irmãos. Divisões, né? É com isto que se deve preocupar. Agora, aquele espírito, se preocupar, se você tem aquele espírito de inveja, entende? Olho grande, não pode ver o outro ministro ser bem-sucedido, não pode ver o irmão ser bem-sucedido, vizinho, parente. Contenta com o que Deus te deu, a felicidade está naquilo, em você contentar com aquilo que Deus te deu. Então fica olhando um espírito de inveja. Entende? Aquele egoísmo, aquele espírito de altivez, eu sei tudo, domino tudo. Um dia alguém me disse, eu tenho tudo bem direitinho. Ora, quando a Bíblia diz que o homem sempre pensa que está certo em seu coração, para ele, né? Mas vai perante Deus. Então, com que é que devemos preocupar? Um pastor não deva se preocupar com o rebanho de outro pastor. O problema é dele. Se ele pedir ajuda, tudo bem. Mas se interferir, isso é um espírito errado. Como diz Mobrano, esse espírito proselitista. Não sabe, não faz evangelismo, não testificam, nem ensina a igreja a testificar, mas dá um mau exemplo. Isso é dar um mau exemplo para o rebanho. Isso é ter, irmãos,
Eu já disse e volto a dizer, eu teria vergonha de ter o ministério dessa forma, dividindo e causando problemas. Isso é não ter capacidade de gerar. E o profeta diz, ovelha gera ovelha. Que negócio é esse de não gerar ovelha? Então, o pastor tem que preocupar a ética ministerial. Ele tem que ter ética, ele tem que ter princípio. Crer como eu, não. Meu irmão, você anda dentro do padrão que compete ao ministro andar. Não é porque crê como eu, ou eu como você, que acha que vamos fazer vista grossa. Não, senhor. É preferível estar com alguém que não crê como a gente, mas que tenha ética ministerial. Eu digo essas coisas para que vocês saibam ver melhor tudo. Entende? Saiba observar as coisas melhor. Então não se preocupe com aquilo que Deus não te pediu. Com aquilo que Deus não te mostrou ou que Deus não te falou. A professora na escola, ela não vai dar uma prova de matéria que ela não deu na classe. Mas aquilo que foi dado, a prova vem por dentro daquilo. Mas eu não fui na escola, eu não procurei. Problema é seu. Entende? A classe não vai, a igreja não vai, entende? Ficar presa ao relaxamento de um aluno, de um membro. E a prova vem. E a Escritura diz, procure ser um obreiro aprovado. E eu digo, não sou obreiro, um crente aprovado. Amém? Vocês observem, irmãos, as cartas dos apóstolos. Observe elas. Quem mais poderia estar falando de testemunhos e de mistérios do que os apóstolos? Do que Pedro, do que Paulo? Se fosse para eles vir e dar só testemunhos de cura e maravilhas, e Paulo, se a Bíblia é o Novo Testamento, estaria cheio só disso. Se fosse por mistérios, estaria cheio só disso. Mas quando você lê as cartas de Paulo, eles falam o quê? Aquele que mentia, não minta mais. Tem o amor não seja fingido. A mulher submeta ao seu marido, o marido ame a sua mulher, filhos, obedeça a vossos pais. Pedro, o que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, aos presbíteros, como eu, não seja um ditador sobre a igreja. 1 Pedro 5, né? É a prática. Vai lá em São João. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, como vai amar Deus que não vê? Você olha o Novo Testamento, a maioria deles é a prática diária. É a vida diária. Você vai em Pedro fala para os patrões não explorar seus empregados, mas também aos empregados não explorar os patrões, porque é irmão. Então é uma conduta de ordem, de vida. Isso é o que faz a diferença. E quando chegamos a pontos de mistérios que eles falaram porque tinha que tocar naquilo. Alguém ensinando que não há mais ressurreição.
Paulo então vem e diz, então, está tudo perdido. Alguém falando que, daí Paulo começa a mostrar, você diz, com que corpo ressuscitaremos? Então, a 1 Coríntios 15, e ele mostra, entende? O corpo incorruptível será revestido da incorruptibilidade. Veja quando ele explica sobre dons e tudo mais, por causa das falhas na igreja em Coríntios, mas nunca eles se aplicaram só em mistérios. Quer dizer, Deus, Ele dá. Aqui nós precisamos para o dia a dia. E se estamos errados em algum ponto, como Coríntios, Deus irá mostrar o porquê estão errados. É nisso que se deve descansar. Do oculto cuida Deus. Agora, o que você sabe, a sua consciência, o teu coração, você ouviu, o pastor falou, o pai falou, o irmão falou, você sabe que não está bem, é com isso que tu tem que preocupar, irmão. É com isto que você tem que se preocupar. Isso me traz em memória, uma certa vez, eu falei numa igreja de um colega, numa quarta-feira, ia passando por ali, o colega me pediu, o pastor João Manel me pediu que falasse, ao terminar de falar, veio um garoto, um rapazinho. Eu falei sobre o sinal, olha, o sinal. E ele veio, porque tem espírito só de encrenca, tem pessoas que o espírito deles é só contenda. A Bíblia diz assim, depois de uma ou duas advertências, evita o tal porque está pervertido. E ali, sem mais, sem menos, o rapazinho veio, queria falar comigo, e o senhor ensinou tudo errado, o senhor... por favor, um desrespeito. Eu falei, filho, não se preocupe, se você está certo, você vai no arrebatamento e eu fico. Agora, se eu estou certo, eu vou, e se você não está, você vai ficar. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, eu sei aonde eu estou seguro, aonde eu piso. Dali uns dias o rapaz pegou AIDS. Veja, não tem nenhuma vida de crente e quer discutir. Quando o próprio Deus diz, o que tem um ímpio a tomar o meu nome na sua boca? Vai primeiro viver, vai primeiro procurar ser, vai lutar, viver uma vida digna do Evangelho, do que sair por aí discutindo o Evangelho. E assim por diante. Irmãos, vamos então olhar isso e descansar nisto. Nessa manhã estou simplesmente falando como pai para filhos. Preocupe com aquilo que é aparente, com aquilo que você sabe. Com aquilo que quando a tua consciência diz, fulano, quantas vezes, olha, isso aqui você lutou, mas não lutou o suficiente, ainda não venceu, se vigie nisso. Você tem que preocupar com os elos débeis da tua corrente. Porque se a corrente vai arrebentar, ela não vai arrebentar no forte. No que está certo, não se preocupa. A gente tem que preocupar com aquilo que não está bem. Por isso, disse o profeta, nós viemos à igreja para saber aonde estão nossas falhas. É certo isso? Vamos ficar de pé. Se você tem um espírito de julgar os outros, se preocupe com isto. Porque a Escritura diz que não sejais juízos.
Entende? Se você ainda tem uma língua solta, se preocupe com isto, porque você já ouviu sobre isto. Se você não tem sido fiel a Deus em tudo, procura ser. Se você não é um dizimista, você preocupe com isto. Entende? Você tem que se preocupar em ser correto, ser fiel. Senhor Deus e eterno Pai, todas as coisas estão patentes e nuas ante os teus olhos. E o Senhor me conhece, conhece cada um aqui, cada um dos nossos irmãos que está nos ouvindo, cada pessoa. Oxalá que eles possam, com temor e tremor, tomar esta simples advertência deste dia, porque ela poderá ser lembrada naquele dia do juízo, Pai. Você não se preocupou com aquilo que devia se preocupar. Deus, que o Senhor ponha em cada coração essa preocupação. Ó Deus, são as mínimas coisas. São as mínimas coisas que pode impedir a chamada, o arrebatamento. Eu peço que o Senhor dê graça, suficiente temor, para que possamos, cada um possa vencer essas pequenas coisas. O Senhor falou para o irmão Brana, teu servo, que andava preocupado com grandes coisas, e o Senhor lhe disse: eu não estou olhando para as grandes coisas que você pensa, mas as pequenas coisas que você deixa de fazer, não para as grandes que você quer fazer. Pai, dá-nos graça suficiente para viver diante de Ti. Ajude cada ministro, cada irmã, cada irmão, cada jovem, ajude esta igreja. Nós somos um povo carentes de Ti, Senhor. Que o Senhor possa trazer um novo nascimento, um rebatismo do Teu Espírito, Senhor. Uma renovação espiritual. Aquele que perdeu o primeiro amor, deva se preocupar em se arrepender e buscar de volta aquela vida fervorosa, calorosa contigo. Ajuda-nos a preocupar com o que se deve preocupar. Em nome de Jesus Cristo, tome cada um, recomendo cada um a Ti, Pai. Seja com Teus filhos e ajuda-nos. Tu começaste esta boa obra, complete-a, por favor, Pai. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Cuidado, meu querido irmão, com as mínimas coisas que vêm do pecado. Por causa de mínimas coisas, as tuas vestes pode estar manchada. Cuidado com as mínimas coisas que você diz não ter importância. Para entrar lá no céu, precisa tornar-se igual uma criança. Por causa de mínimas coisas, as tuas vestes podem estar manchadas. Talvez uma mínima coisa está impedindo a tua chamada.
Cuidado com as mínimas coisas, não ter importância. Para entrar lá no céu, precisa tornar-se igual a criança. Por causa de mínima coisa, você perdeu o primeiro amor. Por isso vive sem calma e a tua alma soluça de dor. Cuidado com as mínimas coisas que você diz não ter importância. Por entrar lá no céu, precisa tornar-se igual uma criança. Pai, nossos olhos estão postos em Ti. Dar-nos do Teu Espírito, da Tua graça, Tua capacidade. Dá-nos a vitória, renova a força do Teu povo, o ânimo do Teu povo. Venha estimular o Teu povo, fortalecê-los, Pai. Fazer de cada um vitorioso, uma vitoriosa. Ajuda-nos, Senhor. Tu disseste, nada podeis, sem mim nada podeis fazer. E não temos esse atrevimento de tentar fazer algo sem a Tua ajuda, a Tua direção. Ó Deus, sabemos que se o Senhor não guardar a cidade, em vão estão os sentinelas. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os trabalhadores. Eu peço que o Senhor edifique o Teu povo. Tome a Tua palavra, tome esses conselhos. Ponha, ó Pai, lá no íntimo, no fundo de cada coração. Em nome de Jesus, seja com Teu povo. Amém. Então, bom dia a todos. Deus os abençoe. Por causa de mínimas coisas, as tuas vestes podem estar manchadas. Talvez uma mínima coisa está impedindo a tua chamada. Cuidado com as mínimas coisas que você diz não ter importância. Para entrar lá no céu, precisa tornar-se igual uma criança. Por causa de mínimas coisas, você perdeu o primeiro amor.